see this. O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno mundial. O Brasil é uma sociedade em transformação. Estamos caminhando para sermos uma sociedade de idosos. Esta verdade, em contrapartida, revela um desafio sem precedente que impacta nas diversas áreas do conhecimento em uma nova visão do mundo de uma nova sociedade. Esse processo de longevidade altera a vida do indivíduo, da família, da comunidade e da sociedade. O envelhecimento populacional exige mudança de paradigmas na educação, na política, na economia, na saúde. Para que todas as pessoas idosas possam envelhecer com segurança, dignidade e qualidade de vida, os idosos devem continuar a participar da vida econômica, política e social de seu país. Para conversar sobre este assunto aqui no programa Destaque, nós estamos recebendo hoje com muito prazer a dona Zilma Gugel Cavalcante. Ela é formada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, UES, doutorado em Gerontologia Social pela Universidade de Lyon, 2 na França, professora adjunta aposentada da Universidade Estadual do Ceará, onde criou a disciplina de Gerontologia e coordenou inúmeros cursos de especialização em Gerontologia Social, professora, fundadora e diretora da Universidade Sem Fronteiras, um programa pioneiro em educação contínua na maturidade. Eu queria saber quem é Zilma Gugel Cavalcante. Eu queria que a senhora contasse um pouco aqui no programa Destaque da sua vida. Se a senhora é de Fortaleza, como é que começou essa história? Por que de repente a senhora se interessou por este assunto da longevidade? Muito obrigada por essa pergunta, professor Jonas. E eu acho que eu fico muito feliz em respondê-la, porque assim os telespectadores vão saber da minha origem, porque essa é a minha vocação em ajudar as pessoas idosas, né? Então, eu nasci e me criei com pessoas idosas ao meu redor. Eu tinha minhas duas avós, a materna e a paterna, né? A paterna, que era a vovó Zabilinha, que era uma professora formada pelo Colégio da Imaculada Conceição, e que, ao se aposentar, veio morar conosco. Vovó Filó, que era uma verdadeira assistente social de coração. Ela não era formada, mas era uma assistente social de coração. Então, ela ia à missa diariamente, e quando terminava a missa, ela trazia aquelas pessoas pobres, né, idosas, para tomar café em nossa casa. E meu pai compreendia que aquele gesto humanitário dela e fornecia o pão, a manteiga, o queijo para aquele lauto café da manhã. E a minha tia-avó, que era a tia Raquel, que adorava jogar baralho, né, brincar, o lazer. Então, essas três pessoas idosas influenciaram demais, vamos dizer, o meu pensar e a minha maneira de agir. Então, vovó Zabelinha, até hoje, eu adoro estudar, adoro ler, né? A vovó Filó, vamos dizer assim, marcou meu coração, com esse coração, vamos dizer, magnânimo de querer ajudar as pessoas idosas, né? E a tia Raquel é o lazer, porque eu adoro também me divertir. Então, eu ouvia muitas histórias de cada uma e convivi muito com cada uma, e essas três pessoas idosas me marcaram para o resto da minha vida. Aí a senhora resolveu estudar este assunto e foi estudar na França? Foi, eu fiz serviço social na UES, e já a minha monografia já foi um tema sobre a velhice. Então, o tema era a velhice, uma nova marginalidade, porque naquela época a maneira de envelhecer era realmente da reclusão, era de voltar para casa, ficar na cadeira de balanço, esperar a vida passar e a morte chegar. E não tinha nem conversa, E né? não tinha nem conversa. Era para deixar a pessoa lá caladinha no canto, para não perturbar o velhinho. E outra coisa, a medicina naquela época indicava para as pessoas idosas para elas ficarem calmas, tranquilas e não fazer muita coisa. Era a história, a teoria da passividade, né? Do repouso.
Já hoje, o envelhecer mudou completamente, né? Hoje você vê que a gente luta e trabalha para que o envelhecimento seja com autonomia e que a pessoa idosa seja, vamos dizer, mais ativa, participativa e integrada socialmente. Então, a maneira como a minha mãe, a minha avó envelheceram, hoje eu estou envelhecendo completamente diferente. E como é completamente diferente hoje, é preciso eu me preparar, eu conscientemente escolher um estilo de vida para melhor envelhecer, ter o envelhecimento bem-sucedido para me levar a uma longevidade saudável. Então, hoje as pessoas precisam ter consciência, embora que tenha havido uma decolagem entre a idade cronológica e a idade fisiológica, você vê que hoje as pessoas com 60, 65 anos não aparentam a idade. O que foi que aconteceu? Houve um descolamento dessas duas idades. Cronologicamente, eu sou uma pessoa, vamos dizer, de terceira idade, mas fisiologicamente eu correspondo a uma pessoa de 50 anos. Entendeu? Então, graças a quê? Graças ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia, a mídia que divulgou muito os cuidados com a alimentação, com o exercício físico, de um estilo de vida. Então, tudo isso levou as pessoas a ter uma consciência e começar a pensar, a ter, além do trabalho, uma qualidade de vida. O que é que acontece, por exemplo, eu tenho 69 anos, esse ano eu vou fazer 70, e acho que eu tenho só 29. Como é essa história aí? Como é que na cabeça da gente você pensa que é tão novo assim, mesmo não sendo? Isso é muito interessante o que você está dizendo, é porque o meu eu, não envelhece. É tanto que eu digo, quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? Quando eu era adulto, né? E muitas vezes, por exemplo, eu tenho 67 anos, mas eu tenho certeza que a minha aparência, a minha cabeça é de uma pessoa de 35, 40 anos. Eu tenho alegria, eu tenho projetos, eu realizo sonhos com tesão pela vida. E eu me lembro que a mamãe, aos 60 anos, já era cuidada por mim, né? Quer dizer, já precisava, não tinha autonomia que eu tenho agora. Agora mesmo eu vim de casa para cá, atravessando chuvas vamos dizer assim, e ruas acidentadas. Antigamente nem pensava. Nem pensava, eu dirigindo, eu mesmo dirigindo, pois é, ninguém deixava. Então, a mentalidade em relação ao idoso mudou e essa própria pessoa que está envelhecendo também está mudando. Então, uma nova cultura do envelhecimento está se firmando na consciência de cada um. E como foi que surgiu a Universidade Sem Fronteiras? Bem, a Universidade Sem Fronteiras, eu tenho certeza que ela tem esse papel de ação social, porque em 88 o envelhecer era muito triste, né? Envelhecer, em 88. Ela nasce em 1988 como um programa de extensão da UES. E sou eu que começo a criar esse programa. É interessante que quando eu dei o projeto à pró-reitora de extensão, ela disse, não, prepare um programa para adolescente. Eu digo, não, o Brasil já começou a envelhecer desde 1970. Nós já estamos com uma década de atraso e é preciso, é urgente a gente preparar, ter um programa de prevenção para o envelhecimento bem-sucedido, como também é urgente preparar profissionais liberais em gerontologia social, porque eu sozinha não vou dar conta, vamos dizer, do envelhecimento populacional em Fortaleza. E foi por isso que eu criei, foi a primeira universidade no Brasil a ter a disciplina de gerontologia social no Departamento de Serviço Social. Foi a primeira. Da UES. Porque nem a medicina tinha geriatria, né, na UES. Então, eu inicio. Foi uma luta dentro do departamento para que houvesse essa disciplina. E foi um assombro quando elas viram que tinha 60 alunos inscritos num curso que era opcional.
Por que 60 alunos para fazer uma cadeira que era opcional? Era a realidade que exigia essa formação. Então, as alunas do serviço social estavam constantemente lidando com pessoas idosas, ajudando pessoas idosas, sem ter nenhum conhecimento de gerontologia. E daí eu criei a disciplina dentro do corpo, né, do currículo, da grade curricular do serviço social, e 2 anos depois eu abri o primeiro curso de especialização em gerontologia social. Então veio gente do Rio de Janeiro, de Salvador, norte e nordeste do Brasil, e eu tenho essa consciência que a Universidade Sem Fronteira, ela cooperou para a formação de novos profissionais nesta área, né? Que não tinha na época de maneira alguma. Aí de repente ela saiu do guarda-chuva da UES? Sim, eu passei, vamos dizer assim, eu fiquei até 1998, né? Em 98 eu me aposentava, fui entregar o professor Manassés, que era o reitor na época, né? Aqui o programa, e o Manassés disse: Dilma, quantos alunos você tem? Eu digo: eu tenho 1000 alunos. Ele ficou assombrado. 1000 alunos, 1000 alunos. Ele disse: então leve, o filho é seu, só um louco, né? Uma louca. Tem coragem de enfrentar uma estrutura dessa, né, sem remuneração, porque eu trabalhava por amor, né, por amor à causa, era uma vocação mesmo. Então, eles não tem ninguém que queira assumir esse programa sem remuneração. Então, o filho é seu, foi você que criou, foi você que chorou, foi você que sofreu por ele, leve o filho. E assim, ela sai do guarda-chuva da UES, né, e passa a ser uma empresa privada, né, mas continuando com a mesma missão, que era ajudar as pessoas a construir um envelhecimento bem-sucedido. Então, nós passamos para a rua Nunes Valente, 919, e estamos lá até hoje, né? Para o ano, nós vamos completar 25 anos de existência. E né? como é que a senhora recruta professores com essa mesma filosofia? Olha, foi interessante porque no início, como eu recrutei? Primeiro eu tive que fazer um grupo de estudos, e eu dizia que o grupo de estudos era a gerontologia dentro da literatura, para não assombrar, porque a gerontologia, ela naquela época era muito pesada, né? Vamos dizer, eu quando comecei a estudar gerontologia, eu tinha fortes dores de cabeça, né? Então, com essa experiência própria minha, né? Eu comecei pela literatura. A ver, dor de cabeça com isso? Não, né? é porque era muito triste envelhecer, né? Então, os estudos falavam de marginalização social, falavam da finitude, falavam dessas coisas bem pesadas. Então, quando eu fui, vamos dizer, fazer esse grupo de estudo, eu comecei pela literatura, que era uma maneira mais suave de se estudar gerontologia. Quando eu os conquistei, aí eu fui entrando devagarinho na gerontologia. E assim eu formei meus primeiros professores em gerontologia. E depois, com o curso e especialização, eles também foram, né? Então, foi assim. E hoje, a gente escolhe de acordo com a necessidade dos alunos, né? A gente faz sempre uma pesquisa em outubro, verificando quais são as necessidades, os interesses dele, e diante dessas necessidades, desses interesses, de uma maneira democrática, né, alimentando a cidadania, a gente vai recrutando os professores. E, por exemplo, idoso tem medo de computador? Não. Ele é fascinado pelo computador. E pela tecnologia. Pela tecnologia, mas eles ficam assim um pouco temerosos de quebrar alguma coisa, mas nós criamos um método, foi o professor Ricardo, era interessante que ele fosse um dia entrevistado aqui. Eu falei para o Ricardo, lancei esse desafio. Ele era professor de informática. Eu disse: eu quero que você crie um método para pessoas de terceira idade, né? Para as pessoas da maturidade. E ele criou o Nectar. Olha, o Nectar é doce, né? Então, você aprende, vamos dizer, informática sem estresse na Universidade Sem Fronteira. São apenas 10 alunos em sala de aula, cada qual com o seu computador, cada qual com a sua gravadora, e aprende até o último grau, até o último, vamos dizer, desenvolvimento da informática. E muitos alunos nossos têm blog, têm Twitter. Pois é, eles participam da rede social. Participam da rede social. Tem o Orkut, né? Colocam suas fotos. Eu diria que a internet é uma janela para o mundo. Pesquisam, fazem pesquisa, né? Então, é muito interessante a informática dentro da vida
a internet dentro da vida dos idosos, né? Porque muitas vezes ele está sozinho em casa, os filhos casaram, aquele silêncio dentro de casa, e o computador é contato, é rede de contato para eles. E assim ele diminui a solidão, além de aprender muito pesquisando, lendo jornais, revistas, se atualizando através da internet e economizando a sua aposentadoria, é ou não é? Porque certeza. ele feliz, realizado, já não vai adoecer tanto, né? Com certeza. Agora me diga uma coisa, quais são os cursos mais procurados por esses idosos que a senhora tem lá, além de informática? Tem assim, não, esse curso os idosos gostam, olha, porque tem muito, reativamente... tem muito curso lá interessante, mas tem um curso que não tem evasão de maneira alguma, né? Porque você sabe que geralmente num curso tem uma evasão, dois alunos deixam, né? Mas tem um curso que não tem evasão, é o curso de dança de salão. É muito interessante, porque a dança de salão, eu gostaria de explicar aqui aos meus ouvintes, queridos ouvintes, ele contempla corpo, mente e alma, né? Eu não sei se você sabe que a dança, ela desenvolve a psicomotricidade total do corpo, né? Então, a dança, ela dá equilíbrio à pessoa e dá flexibilidade. E quem dança não cai, porque se fortalece como um todo, entendeu? E então, além Eles não disso... têm medo não de dançar? Porque eu tenho medo de dançar. Mas dançar é ótimo. Além da música, a música alimenta a alma, né? E você não dança sozinho, você dança com o outro, né? Claro. E então eu gosto de dizer que a vida é uma dança, né? Aquele zelo, aquele cuidado para não pisar no outro, mas dançar no ritmo com o outro, né? Até nisso é um aprendizado a dança, né? E elas dizem muitas vezes que através da dança elas esquecem os problemas, elas se desestressam, elas jogam tudo no cesto do lixo e saem de lá leves, como borboletas. Olha aí como é interessante. Tem outros cursos também, sempre do Carlos Tussi, da Queiroz, o Carlos Tussi, ele agora vai dar de Freud a Jung, né? Quer dizer, dentro da religião, são sempre temas interessantes, tá entendendo? Tem o meu curso também, que é por uma longevidade saudável, tem o Poder do Eu, da Aline, tem um curso também de relacionamento interpessoal e autoestima. Não sei se você notou que os cursos é tudo para fortalecer esse eu que está fragilizado muitas vezes pela aposentadoria, por perdas, né? Por exemplo, perde às vezes o cônjuge, perde às vezes uma filha, um filho. Então, esses cursos ajudam a fortalecer esse eu, aumentar a resiliência e continuar vivendo, né, com qualidade. Qual é o aluno mais idoso que a senhora tem lá? Nós tínhamos a Robertinha, né? A Robertinha ela fazia alongamento. E é interessante que a minha tia Efigênia, ela faz alongamento, ela tem 70 anos. Zilma, a Robertinha faz mais coisa do que eu no alongamento. Você vê, 92 anos, né? E ela fazia também informática, né? Eu não sei se a Robertinha esse ano vai se matricular novamente na dança de salão também, né? Então, ela tinha cuidado, ela fazia, além de alongamento, ela fazia também a dança de salão e informática, para você ver a cabeça. E o aluno mais novo que a senhora tem lá? O aluno mais novo que eu tenho lá é um de 18 anos, tá entendendo? Mesmo? Que tem vamos dizer assim, um limite visual, né? E ele escuta as aulas, tá entendendo? Mas isso não impacta, porque o interessante, professor Pois Jonas, como atrair jovens, né, para estudar a terceira idade, para inclusive se desenvolver mais. Isso aí é muito interessante você falar, porque a Universidade Sem Fronteiras, o terceiro objetivo dela é integrar gerações. Porque para o idoso, conviver com gente jovem é revigorante. Então, não é bom que o idoso só conviva com o idoso, é bom que haja essa integração de gerações, porque isso, vamos dizer assim, a alegria dos jovens, o projeto dos jovens, vai interagindo. E a experiência do mais velho também pode passar para o mais jovem. Então, isso é muito interessante, essa integração de gerações. E, principalmente esse ano, nós estamos com muito cuidado
Nós estamos fazendo até uma pesquisa de, vamos dizer, de opinião junto à geração dos anos 60. Porque não sei se você sabe que a geração dos anos 60 está completando 60 anos agora, né, em 2011, né? 2010 completou 60 anos. Então, nós estamos fazendo uma pesquisa e no segundo semestre a gente já vai colocar cursos para esta geração, que é uma geração que frequentou a universidade, uma geração que tem mestrado, tem doutorado, foi professor universitário, e que eu faria até um apelo à sociedade para não desperdiçar o cabedal de conhecimento dessa geração. Com certeza. Essa geração tem que contribuir para o Estado, tá entendendo? Tem que contribuir com as instituições, para a gente melhorar os programas sociais que ajudam a envelhecer bem, né? Então, é isso aí. Como essa geração já tem um nível de escolaridade bem alto, é mais exigente, é uma pessoa de terceira idade politizada e que tem uma consciência política, então a gente está se preparando para recebê-los no segundo semestre. Então, você vê que a gente sempre faz pesquisa e, realizando essa pesquisa, a gente tenta, vamos dizer, satisfazer a necessidade do nosso aluno. Mas aí a gente tem uma outra preocupação, porque nasceu agora em pleno século XX o fenômeno da longevidade, né? Então, com o fenômeno da longevidade, que é um fenômeno mundial, a gente aprofundou o nosso, vamos dizer, as nossas ofertas, porque além de ajudar as pessoas a ter um envelhecimento bem-sucedido, a gente vai ajudá-las a elas preparar e, vamos dizer, se conscientizar de criar um estilo de vida para ter uma longevidade saudável. Então, isso tudo vai depender... Nós vamos viver cada vez mais com o avanço da medicina? Com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, com o avanço dos meios de comunicações, né? De uma sociedade da informação e do consumo, né? Nós vamos viver mais. Então, nós fomos programados para viver 120 anos. Então, hoje é fácil a gente encontrar pessoas com 90, com 100 anos, né, andando com autonomia. O que foi que isso aconteceu? Oscar Niemeyer vai trabalhar todo dia. Vai trabalhar todos os dias e criando e fazendo projetos, né? Isso aí é um exemplo extraordinário. Então, você vê, hoje eu estava lendo a reportagem do José Ubaldo Ribeiro, né, aquele grande escritor baiano. Ele tem 70 anos, mas ele ainda está produzindo, ainda está criando, né? Então, isso aí é um exemplo que não se envelhece hoje como se envelhecia antigamente, né? Porque a sociedade evoluiu, os costumes evoluíram e as pessoas estão tendo mais cuidado com a sua saúde. Com então, certeza. Em geral, você vê, agora isso aí eu gostaria de dizer, você vê academias e mais academias, as pessoas correndo para a academia, o corpo sarado, mas também tem que se lembrar que tem que alimentar, tem que estimular o cérebro. Com e certeza. também tem que criar uma vida espiritual também para alimentar a alma. Dona Zilda, infelizmente, Zilma, o nosso tempo aqui passou tão rápido nessa nossa conversa muito agradável e a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Eu gostaria de convidar cada um de vocês que está na sua casa nesse dia de chuva, né, que ousem, vamos dizer, ousem quebrar a rotina da vida de vocês. Tenham curiosidade de ir até a Universidade Sem Fronteiras, conhecer a nossa nova programação e se inserir nesse programa que é uma verdadeira prevenção e que vai lhe ajudar a construir um envelhecimento bem-sucedido para uma longevidade saudável. Nós temos 24 anos de experiência nessa área e você está em mãos seguras. E que não tem só o conhecimento, mas tem muito amor e afeto por você. Venha conhecer a Universidade Sem Fronteiras. E lembre-se, nunca é tarde para conhecer, aprender e amar. E para realizar. Né? Aqui, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nós conversamos aqui com a professora Zilma Gugel Cavalcante, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque, aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Obrigado.